Responde essa pergunta para mim. Igreja com área VIP para os seus membros é uma coisa normal? Você considera isso normal, comum? Ok, não tem problema nenhum? É sobre isso que eu vou falar hoje, sobre igrejas, hoje no Brasil, com área VIP para seus membros. Isso é normal? Jesus aceita? O que isso demonstra pra gente? Agora você que vai vir pro prêmio ou ainda está em dúvida, o que o prêmio vai ter de diferente? Presta atenção, aqui é o palco. Olha a distância. Para quem vai chegar atrasado, para quem chega fora de hora. Agora, se você é premium, você vai sentar nas primeiras cadeiras. Nessas primeiras cadeiras aqui, ó, no pé do palco. Detalhe, vem aqui. 5.000 pessoas vai usar o mesmo banheiro lá fora. Que é ótimo, é lindo, a estrutura incrível. Mas você que é premium, vai ter esses banheiros aqui reservados só para você e para sua família. Antes de mais nada, eu sou Nelson e esse daqui é o Teologia de Segunda. Um canal que é criado para fazer você pensar sobre a teologia hoje, sobre o contexto cristão hoje no Brasil. E o tema que eu escolhi, claro, esse tema que deu o que falar, né? O pastor André Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, justificando aí a criação de área VIP na igreja. Um espaço reservado para as pessoas não serem incomodadas, né, com banheiro separado. E isso não é só da Batista da Lagoinha. Mais igrejas, como você pode ver no Instagram, tem aí a sua área VIP para as pessoas, very important person, né? As pessoas muito importantes poderem congregar ali com os irmãos. Mas isso é normal? Bom, vou trazer algum contexto bíblico para justificar o meu ponto de vista. Particularmente, eu acho muito estranho essa questão de ter uma área VIP na igreja, principalmente quando a gente vai para a palavra. Em Gálatas 3:28, Paulo escreve assim: não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Jesus Cristo. E agora que pertencem ao Cristo, são verdadeiramente filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Um texto que iguala todas as pessoas, homem, mulher, escravo, livre. Se a gente fosse colocar nos dias de hoje, né, pretos, brancos, corintianos e palmeirenses, ricos e pobres, famosos e anônimos. A igreja tem que ser um lugar onde todos são iguais, onde não existe o mais importante. O contexto do culto é colocar Jesus Cristo como sendo o mais importante. Mais do que isso, o apóstolo Tiago deixa claro no seu livro, na sua epístola de Tiago, no capítulo 2, no verso 1, que na igreja não deve ter distinção de pessoas por riqueza, por importância, por profissão, por que seja. Olha só o que ele diz. Olha, meus irmãos, como vocês podem afirmar que têm fé em Jesus Cristo e sendo que vocês mostram favorecimento para algumas pessoas? Por exemplo, se chega alguém na reunião sua aí com roupas elegantes, com joias caras, e também entra um pobre com roupas sujas, se vocês derem atenção pro bem vestido dizendo, sente-se aqui, né, nesse lugar especial, mas disser ao pobre, senta ali, fica em pé ali ou senta lá no chão, essa discriminação mostrará que vocês são juízes guiados por motivos perversos, dizendo que pessoas que agem dessa maneira, pela importância ter essa distinção na igreja, são juízes guiados por motivos perversos. Tá, mas então por que existe essa área VIP na igreja? Se tá dizendo que tá errado, e a palavra deixa claro em Gálatas e Tiago que não existe diferença de pessoa, por que essas igrejas insistem em criar espaços VIP? Por conta da imaturidade do nosso cristianismo hoje. Imagine a seguinte cena. O Neymar decide ir para a igreja, congregar, aceitar Jesus Cristo. Agora imagina você na sua igreja, eu tô imaginando a minha igreja de 200 pessoas. Entra o Neymar lá na igreja. Você acha que o culto ia acontecer normalmente? Você acha que o Neymar ia poder sentar lá no banco e ia baixar sua cabeça para orar? Não. A imaturidade das pessoas ia fazer todo mundo, todo momento, uma hora querer tirar foto com o Neymar, encostar nele, falar com ele durante o culto. Eu vi um vídeo do Jonathan Nemer falando sobre isso daí, o humorista,
que ele se sentia incomodado quando ele ia para algum culto. E ele não é tão famoso quanto o Neymar, é muito famoso, mas não tanto quanto o Neymar. Ele ia para o culto em alguma igreja, e enquanto ele estava orando, tinha gente cutucando ele, querendo tirar foto com ele. Por conta da imaturidade das pessoas, essas pessoas que têm um destaque na mídia, seja artista, alguma coisa, eles não conseguem ter um momento de comunhão na igreja como uma pessoa comum, reverenciando a Jesus Cristo, por conta da imaturidade das outras pessoas. É isso que acontece nessas igrejas. Igrejas como a Batista da Lagoinha são igrejas que famosos gostam de frequentar, são igrejas hypadas da moda. E aí essas pessoas vão para essas igrejas e o que acontece? Não tem paz, não consegue orar, não consegue cantar, não consegue nem ter um momento de reflexão, ouvir uma palavra e a palavra impactar seu coração e essa pessoa querer aceitar Jesus Cristo, porque a todo momento vai ter um tiete chato querendo tirar foto, querendo abraçar, querendo falar alguma coisa. Por conta da imaturidade dos próprios cristãos, existem esses espaços separados para essas pessoas. Mas isso justifica? De maneira nenhuma que justifica. De maneira nenhuma. Na verdade, igrejas como a Batista da Lagoinha, que hoje tem área VIP, denunciam são sintomas de uma doença muito mais profunda, assim como um corpo, tá? Muitas vezes você começa a sentir algumas coisas que são sintomas de uma doença, você precisa ir no médico para você investigar o que você tem. E sim, já tem o diagnóstico, Oséias 4:6. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. A criação a necessidade de uma área VIP numa igreja hoje é a denúncia de um povo imaturo, é a denúncia de uma igreja com líderes que não educam seu povo, que não educam na palavra de Deus. São uma denúncia de uma igreja imatura por conta dos seus líderes que não amadurecem essa igreja. Ao invés de você criar cristãos maduros, que vai entrar um Neymar na sua igreja, você não vai correndo lá incomodar, tirar foto. Seu coração vai se alegrar e vai aquecer sabendo que aquela alma foi salva. E talvez você possa depois no culto chegar para o Neymar e falar: fiquei muito feliz porque o Senhor tocou sua vida. Fiquei muito feliz pela decisão que você tomou. Fiquei muito feliz pela sua presença aqui. Volte mais vezes. Pois, tirando a carga do mundo, tirando aquilo que nós somos no mundo, nós somos do reino. E no reino nós somos todos iguais. O Neymar não é um jogador de futebol, é um pecador miserável que carece do mesmo amor de Deus, do mesmo perdão que eu e você precisamos. Estou falando do Neymar um exemplo, mas todos os artistas, né, que frequentam a área VIP de uma igreja, todos eles são tão pecadores quanto nós. Todos eles são tão necessitados da graça de Deus quanto nós. Então a criação de uma área VIP na igreja demonstra e nos mostra que a doença é uma doença da liderança, que não cria, que não gera cristãos maduros e saudáveis, para saber lidar com alguém que tem uma fama terrena, como alguém que é igual a ele espiritualmente. Tá na igreja, mas seguindo padrões do mundo. O padrão do mundo é: o mais importante deve ser colocado numa área VIP para ele não ser incomodado. A nossa igreja aqui, os irmãos comuns vão incomodar a celebridade. Então deixa numa área VIP com banheiro separado para que ele possa aproveitar o show, o culto, seja lá o que for. O padrão do reino é: o mais importante de todos vocês tem que sentar conosco, pois para Deus, no reino de Deus, ele é tão dependente quanto nós. Mateus 23:11 tem uma posição muito importante. O mais importante entre vocês deve ser servos dos outros. O reino de Deus inverte essa noção de importância. Na verdade, o mais importante não é o jogador de futebol, a atriz da Globo que foi para uma igreja. Se você tem o reino de Deus implantado no seu coração, você vai olhar para um artista que entra na sua igreja com um olhar de misericórdia, dizendo: Senhor, resgata aquela vida desse mundo. O mais importante é o servo e não o artista. Você entende que a área VIP da igreja choca quando a gente vê, né? Você vê o post, o pastor defendendo. E se a gente for parar para pensar, a área VIP não é o problema é o que está por trás da necessidade de uma área VIP. A necessidade de uma área VIP são cristãos
imaturos, que não sabem lidar com uma pessoa que tem um pouco mais de fama, recurso, dinheiro, status. São cristãos tão apegados à lógica desse mundo que mesmo na igreja, no momento onde nós acessamos o reino de Deus, onde nós estamos numa comunidade do reino, que era para ser empregado ali os valores do reino, se comportam como mundanos. E aí a igreja, ao invés de ensinar esse povo, educar, fala, olha, não precisa de área VIP. Ele vai vir aqui e ele vai sentar no meio de vocês. Vocês precisam saber se comportar. Não consegue. Cria uma área VIP, gera distinção, gera escândalo para o mundo, porque quem não é cristão ou quem não é protestante, evangélico, quando vê uma coisa dessa, se choca. Claro que se choca. Pô, área VIP, cara. Que é isso? Que elitismo doentio que é esse? Choca as pessoas. Eu, quando vi essa notícia, eu achei que era uma piada. Eu fui pesquisar e sim, é verdade, André Valadão estava defendendo. Jonathan Nemer falou muito bem sobre isso daí. Jonathan Nemer segue a mesma linha que eu. Isso demonstra que a doença é mais grave do que simplesmente uma discriminação de pessoas. A doença de uma igreja imatura. A doença de uma igreja que precisa ter 2, 3 mil membros, mas sem nenhum cristão maduro lá dentro. Eu acredito numa igreja que tenha 100 membros, mas que os irmãos se amadureçam, um ao outro, um afiando o outro, amadurecendo o seu cristianismo, amadurecendo a essência do reino dentro de você, para que o dia que você vê um sei lá qual artista citar, entrando na sua igreja, você possa olhar com ele com olhares de um cidadão do reino. Falar, que bom que ele está entrando nesse reino, fazendo parte desse reino. Deixa a pessoa ouvir as músicas, cantar as músicas, deixa a pessoa orar, deixa a pessoa ouvir a mensagem, deixa o Espírito Santo fazer o trabalho na vida dela, que pode ser feito a qualquer momento, mas no culto também, para que essa pessoa possa se render. Muitos artistas não vão para as igrejas porque sabem que não vai ter essa liberdade. Sabe que a igreja é cheia de crente tiete, que idolatra pastor, que idolatra cantor, que idolatra jogador de futebol. A doença é mais grave do que se imagina. E para finalizar, se hoje nós temos igreja com área VIP, cristãos imaturos, igrejas superlotadas de crianças, espiritualmente dizendo, é porque não está se fazendo aquilo que está escrito em Efésios 4:12. Aqui diz assim: eles, os líderes das igrejas, são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos, todos nós, a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçam, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Amadureçam. Os líderes são responsáveis por amadurecer. Essa falta de amadurecimento cria, área VIP, talvez seja, é a mais recente, mas talvez seja o menor dos sintomas de uma igreja imatura. A área VIP existe. E eu frequentaria uma igreja que existe com área VIP? Jamais, não teria. Porque se a igreja precisa desse artifício, eu já entendo que os líderes lá não estão dispostos a ensinar o povo, a amadurecer o povo. Mas lá é frequentado por artista. Você sabe o lugar mais frequentado por artistas famosos e ricos? É o inferno. E eu não quero estar lá com eles. Que Deus abençoe sua vida. Toda segunda-feira vai ter um vídeo aqui comentando temas polêmicos, sei lá, temas assim. Espero que você se inscreva no canal, deixa seu joinha. Esse daqui é o Teologia de Segunda. Toda segunda um vídeo sobre teologia, com uma teologia talvez de segunda categoria para muitos aí. Deus abençoe sua vida.